Temos que voltar no tempo vários e vários séculos para chegarmos na origem da técnica das vacinas. Ela é milenar. Surgiu depois de alguns povos perceberem que pessoas que sofriam ataques de varíola e conseguiam sobreviver não voltavam a sofrer da doença. A partir dessa observação surgiu a variolização, que era a técnica de provocar uma forma mais branda da doença a fim de desenvolver algum tipo de imunidade. A técnica foi registrada primeiro na China, mas era conhecida e praticada em tempos remotos entre diversos povos da África e da Ásia, dentre eles egípcios, persas, circassianos, georgianos, árabes e hindus. A variolização foi a primeira tentativa humana que se tem registro de evadir uma doença infecciosa. Várias técnicas foram observadas em diferentes lugares. Vestir roupas íntimas de doentes, picar a pele com agulhas contaminadas, algodão com pó de crostas ou pus introduzido no nariz, crostas em arranhões, a realização de um corte na pele para colocar um fio de linha infectado ou uma gota de pus e até moer a crosta de uma ferida de varíola tirada de um sobrevivente até transformá-la em pó usando um tubo de bambu para soprar esse pó em uma das narinas. Técnicas bem primitivas, mas com o intuito de provocar a doença, uma forma mais branda para ensinar o sistema imunológico a reagir à doença. Mais tarde, a variolização se espalharia pela Europa. Um pouco depois, atingiria as Américas. Em 1796, Edward Jenner, um médico inglês, observou que muitas pessoas mostravam-se imunes à varíola. Eram todas ordenhadoras que já haviam se contaminado com varíola bovina, uma doença do gado semelhante à varíola, porém não fatal para os animais. Após uma série de experiências, ele constatou que as ordenhadoras mantinham-se resistentes à varíola. Em maio de 1796, o médico inoculou um menino de 8 anos com um pus retirado de uma pústula de uma ordenhadora que sofria de varíola bovina. O garoto contraiu uma infecção benigna e se recuperou completamente 10 dias depois. Meses depois, o médico inoculou o menino com pus varioloso. O menino não adoeceu. Estava descoberta a vacina. Vacina vem do latim vacinae, que quer dizer vaca. Inicialmente, vacinar significava adoecer com varíola. A classe médica estava cética. Grupos religiosos espalhavam o discurso de que era um risco da degeneração da raça humana contaminar humanos com material bovino. Apelidaram a descoberta de vacalização e minotaurização. Mas, em pouco tempo, a vacina conquistou a Inglaterra, a Marinha Britânica adotou a vacinação e, a partir daí, a vacina se espalhou pelo mundo. Napoleão introduziu a vacina ao seu exército. Posteriormente, ela atingiria as Américas. Em 1885, um menino de 9 anos foi levado para o laboratório de Louis Pasteur, após o menino ter sido mordido por um cão raivoso. Pasteur, que desenvolvia pesquisas acerca da atenuação do vírus da raiva, injetou na criança material proveniente da medula de um coelho infectado. A criança não contraiu a doença. O cientista francês comunicou à Academia de Ciências a descoberta do imunizante contra a raiva e a chamou de vacina em homenagem a Edward Jenner. I gave him immunization. It was made-up inoculation. Bit like my vaccination, but with a modification. Turns out its application was a medical transformation. It was a culmination of a scientific dedication. Jenner e Pasteur viraram até tema de música de um programa de história da rede britânica, BBC, que contava a história da vacina. Nomes importantes e cruciais para uma das maiores revoluções da medicina e da ciência de toda a história. Vacina tríplice, BCG, febre amarela, poliomielite, hepatite B,
Com o caminhar do tempo, novos desenvolvimentos de vacina, milhões e milhões de pessoas curadas, vidas preservadas e avanços imprescindíveis. Alcançar a erradicação de uma doença é um processo complexo, né, e fruto de um esforço conjunto de entidades governamentais, compromissos nacionais e internacionais, apoio da sociedade como um todo, enfim. E, assim, você atuar, né, no sentido de impedir o adoecimento, sequelas físicas e emocionais, e especialmente impedir, né, a ocorrência de mortes por doenças transmissíveis que podem ser prevenidas na população, é uma conquista, né? Então, atuar, né, na direção do controle da erradicação de doenças, sim, e conseguir isso, de fato, é uma conquista. A gente entende também, né, que são inúmeros e são desastrosos os impactos sociais, econômicos, culturais, enfim, né, das diferentes dimensões aí, quando uma doença dessa natureza acomete um grupo social, né? Essa foi a fala da doutora Joilda Neri, doutora em saúde coletiva, acerca da dimensão da importância das vacinas ao longo dos tempos. Diversas doenças epidêmicas fizeram milhões de vítimas ao redor do globo em toda a história. Com o passar do tempo, inúmeras dessas doenças, como varíola, tétano, tuberculose, febre amarela, poliomielite e hepatite B, foram contidas graças ao desenvolvimento de vacinas e imunizações coletivas. Podemos considerar as vacinas como um patrimônio da humanidade e do conhecimento científico na área da saúde. Diversas doenças foram erradicadas e controladas no mundo devido à imunoprevenção, ou seja, a prevenção por meio das vacinas, com o uso de diversas delas, né, diversos imunobiológicos que foram distribuídos gratuitamente. Eu quero ressaltar que no contexto brasileiro, o Sistema Único de Saúde, por meio do Programa Nacional de Imunizações, tem uma larga experiência e sempre foi referência mundial no controle de doenças imunopreveníveis para a população geral, especialmente os segmentos mais vulnerabilizados, que são aqueles que são majoritariamente usuários do SUS. A professora Glória Teixeira, do Instituto de Saúde Coletiva da UFBA, e outros colaboradores, em 2018, publicaram um artigo muito interessante que fala sobre o controle, né, das doenças transmissíveis no Brasil. E aí, um dos pontos que são destacados nesse artigo é que nos anos 80, o Programa Nacional de Imunizações já oferecia vacinas contra qualquer luxe, difteria, poliomielite, sarampo e tétano neonatal, que são doenças que se constituíam na época como importantes problemas de saúde para a população, principalmente na infância. Então, não só Teixeira e colaboradores, mas outros pesquisadores dessa área, como, por exemplo, o Reinaldo Guimarães, sinalizam, né, que o Programa Nacional de Imunizações do país tem essa vasta experiência na dispensação, né, de uma variedade de vacinas, considerando, né, toda a complexidade de um país com dimensões continentais, e tem aproximadamente 30 mil salas de vacinação que são mobilizadas a cada ano com campanhas nacionais para diminuir a morbimortalidade por essas doenças. Diversos dados apontam que, após a consolidação do SUS no país, ocorreu um declínio no número de casos e de óbitos por doenças que são preveníveis por vacinação. Isso aconteceu assim de forma considerável. E, com certeza, esse impacto é resultante das elevadas coberturas vacinais no país. Claro que a gente também tem que considerar que existe a necessidade de melhorar, né? E tem ocorrido também o declínio nas coberturas de algumas vacinas, isso eu vou falar mais adiante,
mas a gente entende também a necessidade de melhorar essas coberturas nos diferentes cenários dos estados e dos municípios. A vacina é considerada uma das mais importantes descobertas da medicina. Poucas invenções são responsáveis por salvar tantas vidas quanto as vacinas. Porém, para além da imunização em si, a vacina precisa estar acompanhada de uma estratégia coletiva. Em setembro de 2016, um relatório da Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, declarava a região das Américas a primeira zona livre do sarampo em todo o mundo. 3 anos depois, a doença voltou a se tornar um problema de saúde pública no Brasil. Um enorme surto, com mais de 10 mil casos e 12 óbitos, atingiu com força o Brasil e trouxe à tona uma cobertura vacinal ineficiente. Isso é uma prova de que o vírus volta a circular quando encontra caminho entre pessoas não vacinadas. É importante que as coberturas vacinais nas populações-alvo sejam mantidas em patamares elevados para que se garanta a proteção de boa parte da população. Infelizmente, observamos no Brasil um crescente declínio nas coberturas das vacinas para diversas doenças, a exemplo do sarampo, da vacina contra a tuberculose, entre outras. E a gente tem observado uma reemergência dessas doenças de massa que estavam controladas no país até um tempo atrás. De acordo também com estudos, da professora Glória Teixeira, que atua nesse campo, a irregularidade na cobertura vacinal tem evidenciado o ressurgimento de algumas doenças imunopreveníveis no nosso país, como eu acabei de mencionar, a exemplo do sarampo, além de aumentar o risco para outras doenças, como a poliomielite, a rubéola, difteria, enfim. E esse declínio na cobertura vacinal é reflexo de uma série de fatores. A exemplo, primeiro, do desfinanciamento do Sistema Único de Saúde, especialmente após a Emenda Constitucional 95 de 2016, que estabeleceu cortes financeiros no setor saúde, a efetividade dos serviços, a adesão da população ao Programa Regular de Vacinação, uma pulverização dos movimentos ideológicos multinacionais anti-vacinas. Isso tem sido bem comum, sobretudo na Europa e alguns países aqui da América Latina, inclusive o Brasil. E esses movimentos, eles pulverizam uma série de informações falsas que causam também a sensação de descrédito nas vacinas, E além também daquela falsa percepção da inexistência atual de determinadas doenças, enfim. A gente tem que compreender que esse campo da vacinação, e o Reinaldo Guimarães faz uma interessante reflexão sobre isso, é um campo que se situa nas fronteiras, entre a dimensão biológica e a dimensão social, e que para se dar conta da complexidade de diversos problemas na área da saúde, a exemplo da Covid-19 agora, que é o que está na pauta, essas ações de enfrentamento, elas não devem ser concentradas exclusivamente nas vacinas, mas essas estratégias de enfrentamento, elas devem ser articuladas. Incontáveis, muitas, inúmeras, milhões de vidas foram salvas em decorrência da descoberta e da utilização das vacinas em imunizações coletivas e organizadas ao redor do mundo. É uma ação que todos devem fazer quando chegarem seus respectivos momentos para garantir uma cobertura vacinal e começarmos a superar essa pandemia. Bom, para aquelas pessoas que estão receosas em confiar nas vacinas, a mensagem que eu posso passar é que em um momento no qual as respostas do atual governo federal estão tão tardias no que se refere à pandemia da Covid-19, além de outras doenças e agravos que acometem a população brasileira,
é fundamental dar credibilidade ao conhecimento científico, que é um largo conhecimento científico, que é produzido por diversas pesquisadoras e pesquisadores do nosso país e fora também do Brasil. A mensagem que eu posso passar é que acreditem nas instituições, né, como as universidades brasileiras, a Fiocruz, o Instituto Butantan e a Anvisa. Nós temos que nos orgulhar do que foi e do que tem sido produzido no nosso país no campo científico, né? E aí eu falo, sobretudo, no campo científico do setor saúde. Além disso, essas vacinas, elas passam por rigorosos estudos para avaliação de segurança, a avaliação também da existência de efeitos colaterais e eficácia. No caso das vacinas para a Covid-19, esses estudos foram e têm sido realizados em menor tempo devido à complexidade e os impactos que nós estamos vivenciando na pandemia. Porém, a população que é vacinada, ela deve ser acompanhada pós-vacinação, né, para o monitoramento de potenciais efeitos adversos e outras consequências. Então, eu falo aqui como cidadã brasileira, né, uma cidadã que é usuária do SUS também, e como pesquisadora na área de saúde coletiva, que eu acredito nas vacinas, e que, nesse momento, é uma das principais estratégias de enfrentamento às doenças transmissíveis que nós podemos contar. Essa minissérie se chama A Saída. Saída no sentido figurado, que significa maneira de superar uma dificuldade. Que a vacina seja o símbolo da superação de uma pandemia que fez milhões de vítimas no mundo todo e deixou tantas famílias dilaceradas. Que essa série seja um símbolo de resistência e defesa da ciência, comprometida com a vida, e um testamento contra os negacionismos, as ignorâncias e as opressões de todos os tipos. Esse episódio tem áudio retirado da internet, que pertence ao acervo da BBC. A Saída é uma minissérie original Ocoto. Você encontra conteúdos exclusivos no nosso Instagram, @OcotoBrasil. Eu sou Juliana Farias Sanches, narradora e produtora dessa minissérie, que tem edição e direção de Anderson Nick.